Eu sou um ex-criminoso sexual. Não vou falar sobre esses pecados que cometi. Todas as mulheres que foram minhas vítimas, sinto vergonha de dizer o que fiz com elas. O que me levou a ser um maníaco foram minhas decepções amorosas. Eu achava que não tinha sorte no amor. Forcei várias mulheres a fazerem sexo comigo. Fui denunciado à polícia. Para ser protegido da polícia, fui à casa de uma bruxa. Pedi proteção a ela para não ser capturado pelas autoridades. Os policiais não conseguiam me prender. Continuei praticando os abusos. Mulheres que foram violentadas tinham problemas psicológicos. Eu mudava de cidade para fazer novas vítimas. Cheguei a praticar 2 assassinatos sem querer, quando uma moça adolescente me resistiu e não deixou eu tocá-la. A outra era uma mulher de bela aparência que lutou comigo, chegando a me agredir. Fiquei muito irado com essa mulher e cometi um assassinato. Fiquei cego pela raiva depois que percebi o mal que tinha feito. A depressão me pegou depois desses 2 assassinatos porque eu nunca tinha matado ninguém. Eu não tinha prazer em tirar nenhuma vida. Isso me chocou bastante. O meu prazer era de praticar os abusos. Um dia eu estava na rua e levei um tiro no ombro. Comecei a correr e perdi muito sangue. Fiquei tonto e caí no chão, mas fui levado para o hospital. À noite, um demônio apareceu no meu quarto onde eu estava hospitalizado. Ele arrodeava minha cama para levar minha alma. Eu gritei para os médicos virem até mim. Eles chegavam e me perguntavam por que eu estava com medo e agitado. Eles tentavam me acalmar, dizendo que não havia nada de errado com o quarto. Os médicos fizeram a cirurgia para remover a bala do meu ombro. Eu vi o demônio da morte arrodeando a minha cama. Eu disse ao médico se ele estava vendo o monstro. Ele disse que era o efeito dos medicamentos que traziam alucinações. Eu sabia o que estava vendo. E era real. Uma mulher cristã da Costa Rica estava fazendo uma missão na minha cidade. Ela foi visitar meu quarto e compartilhou comigo uma palavra de salvação. Contei a ela o que estava vendo, e ela foi a única que acreditou em mim. Ela orou, e Deus revelou a ela que o espírito da morte veio me buscar. Fiquei com muito medo dessa confirmação. Ela disse que eu não tinha muita escolha. Entreguei a minha vida por medo de morrer e ser levado por aquele monstro de capuz preto. A missionária disse que agora que eu havia me convertido era para confiar em Jesus. Ela disse que oraria por mim todos os dias. O nome dela é Acácia. Eu me acalmei e fui dormir. Quando abri os olhos, estava em um lugar estranho. Era uma cidade sinistra, cheia de salas de tortura. Ouvi gritos vindos de dentro das salas. Cada sala tinha nomes: feiticeiros, bêbados, adultérios, idólatras, suicidas e outros pecados. Cada parte tinha um nome específico. Na placa estava escrito o nome do pecado, e atrás de cada nome havia grupos de pessoas cativas que não podiam sair. Eu fui a um desses lugares e havia mutilação. Pessoas eram mutiladas sem parar por monstros. Mulheres que pintavam as unhas dos pés e das mãos tiveram os seus dedos cortados por uma serra elétrica. Elas gritavam de dor e desespero. As mulheres que colocavam maquiagem no rosto, aqueles monstros jogavam ácido que deformavam as suas faces. As que faziam as sobrancelhas e pintavam os olhos. Os monstros pegavam os seus olhos, arrancando para fora. Somente buracos dava para ver no lugar dos olhos. Outros monstros cortavam os lábios das mulheres com uma faca. Todas essas mulheres adoravam passar batom e maquiagem. Mulheres que pintavam os seus cabelos ficavam carecas. Os monstros arrancavam todo o couro cabeludo dessas mulheres. Perguntei a um desses monstros que lugar era aquele. O monstro disse que era o inferno. Quando ele disse isso, percebi que os monstros eram demônios e soube que tinha morrido. Pensei que era um lugar estranho, mas quando descobri que era o inferno, tive certeza de que estava morto. Fui a um lugar onde há prostitutas. Naquele lugar, há 3 tipos de prostitutas: as de filmes pornográficos, as que trabalhavam em casas noturnas e as que não cobravam dinheiro e não eram prostitutas profissionais. Essas pessoas eram pessoas normais que faziam sexo antes do casamento. Mas à frente deste lugar, estava escrito um nome que diz depravação sexual. Havia pessoas que praticavam todo tipo de abominações sexuais,
inclusive aquelas que usam objetos eróticos para fazer sexo. Homens e mulheres que tinham múltiplos parceiros sexuais ao mesmo tempo estavam lá. Também vi cristãos neste vale dos depravados. Essas mulheres eram atormentadas em suas partes genitais pelas serpentes diabólicas. Continuei caminhando e vi o astrólogo Nostradamus que fazia adivinhações. Ele me pediu para tirá-lo dali. Vi também a vidente e curandeira Baba Vanga Vangelia Dimitrova, que me pediu ajuda para tirá-la de lá. Vi no inferno pastores celebridades que tinham programas na televisão. Eles eram ridicularizados no inferno e sendo chamados de estrelas de programas. Fui a um lugar onde estão os que o mundo girava em torno deles. Não se preocupavam com ninguém, só pensavam em seus bem-estar. Esses cristãos egoístas estão no inferno. Outros grupos de cristãos que estão no inferno por nunca assumirem os seus erros. Eles se passavam por vítimas e diziam que o mundo estava contra eles. Nunca se arrependiam dos seus pecados por quererem ser perfeitos. Outras classes de cristão estão no inferno por causarem dores nas pessoas, feriam com palavras ofensivas. Eu vi cristãos que tinham prazer de fazer muitos sofrerem e ainda sentiam-se bem por fazerem isso. Eu vi cristãos no inferno que se entristeciam com a felicidade dos outros. Ver alguém feliz os incomodavam. Seus corações eram maus. Estavam em pânico e queriam fugir daquele lugar, achar uma porta de saída para a terra. Os demônios não tocaram em mim por causa da oração da missionária que intercedia por mim na terra. Eu continuei caminhando até que cheguei perto da moça adolescente que tinha matado. Ela olhou para mim com muito ódio e disse: "Por sua culpa, estou nesse lugar. Eu tinha sonhos de fazer uma faculdade e me casar. Você destruiu a minha vida para sempre." Um demônio trouxe outra mulher de bela aparência que eu havia matado. Ela também olhou para mim com muito ódio e disse: "Eu tinha um noivo e estava feliz. Você acabou com meus sonhos. Eu era a filha única e os meus pais estão sofrendo por sua causa. Eles me amam. Não tive tempo de entregar a minha vida a Jesus. Por sua causa vou ficar nesse lugar eternamente." Aquilo despedaçou o meu coração. Eu pensava que essas duas jovens que havia matado tinham deixado de existir. Nunca pensei que, além de tirar as suas vidas, elas estariam no inferno sofrendo. Depois, uma grande tela de televisão apareceu na minha frente. Naquela grande tela vi o principado de todos os esportes dos Jogos Olímpicos. A Olimpíada é um evento tão importante com adoração a esse principado quando acende as tochas olímpicas. Eles fazem rituais e oferendas olímpicas para esse demônio. De repente eu vi filmes, novelas, desenhos e jornais e seriados começaram a passar em uma televisão ao mesmo tempo. Tudo que é passado na televisão do inferno passa na televisão da terra. Uma força me tirou do inferno e me levou até o hospital. Acordei e os médicos disseram que eu estava fraco por ter perdido muito sangue com a cirurgia e tive uma parada cardíaca que me deixou sem vida por algum tempo. A missionária foi me visitar. Ela orou e fez jejum para eu não morrer. Ela disse que o Espírito Santo revelou que eu estava no inferno. Por isso não parou de orar pela minha vida. O diabo não queria que eu falasse da minha experiência. Quando me recuperei daquele tiro, fui preso e condenado por agressões sexuais. A missionária orou a Deus e disse que eu seria o seu futuro marido. Ela estava esperando eu sair do hospital para fazermos a obra juntos. Satanás tentou paralisar a obra de Deus na minha vida. Deus havia perdoado os meus pecados, mas eu estava em débito com a justiça da terra. Eu era procurado pela polícia e tinha que pagar pelos meus crimes. Eu estava preso, mas a minha boca não parava de pregar o evangelho no presídio. Um lugar difícil de evangelizar, porque ninguém quer ir para lá. São poucos que fazem esse trabalho. Eu fui levantado como atalaia de Deus dentro daquele presídio para levar o evangelho. Deus permitiu a minha prisão para ganhar aquelas almas esquecidas pela igreja. Lembrei-me do apóstolo Paulo que pregava quando estava preso. Preguei o evangelho e ganhei muitas almas no presídio. Eu sabia da necessidade de pregadores que não tinha naquele lugar e formei vários grupos de evangelismo lá dentro. Uma pequena comunidade nasceu dentro de cada cela e andar da prisão. Eu fundei uma igreja ali dentro porque sabia que ficaria muito tempo preso.
Pensei que morreria sem ver a liberdade. Uma coisa eu tinha certeza: se morresse estaria no céu, livre daquela prisão. Um demônio apareceu para mim dentro da cela e me ameaçou dizendo que se eu não parasse de pregar o evangelho, nunca sairia dali, e ainda afirmou que eu iria morrer assassinado por um preso da minha cela que ele ia possuir. Fiquei 15 anos preso. Nesse período, eu recebi visita da missionária e da igreja. Fui solto e abri uma igreja para fazer a obra. Casei-me com a missionária e estamos juntos fazendo a missão como Paulo e Silas faziam. Fui convidado para ministrar em uma grande igreja. O Espírito Santo disse: Servo, muitas pessoas vêm para esse lugar por causa das necessidades materiais e físicas. Pessoas doentes, desempregadas e cheias de dívidas. Eles estão à procura de milagres e solução para as suas vidas temporárias. Ninguém está buscando a salvação de suas almas. Não querem buscar aquilo que não perece e é incorruptível. Os pobres vão para a igreja por causa do sofrimento financeiro, e os que têm muito bens materiais vão por causa de suas vidas infelizes e deprimidas. Ninguém vem ao meu encontro nesse lugar para entregarem as suas vidas e nascerem de novo. O conforto desse mundo tem afastado o povo de Deus e tirado da minha presença. Todos os que ouvem esse testemunho, o que vocês têm feito com o tempo de vocês? Há tempo para trabalhar, passear, viajar, ouvir músicas, fazer cursos, faculdades e ir à escola. Mas não há tempo para orar, louvar e ler a palavra de Deus. Não é só na igreja que devemos orar a Deus. A nossa casa é para ser um lugar de adoração e intimidade com Deus. Os cristãos desse século não conseguem tirar um tempo para Jesus. Aquele pequeno tempo de 2 horas que poderia ser cedido a Jesus é sempre substituído por outras coisas sem nenhuma importância. Jesus nunca se afastou da igreja, mas a noiva tem se afastado dele. Apesar da igreja romper a aliança, Jesus está disposto a perdoar e aceitá-los de novo e purificar os seus pecados. O Espírito Santo tem se afastado daqueles que romperam a aliança da santidade com Jesus. Satanás tem se aproveitado disso e está causando desordem no meio do povo de Deus. Os demônios estão operando no meio da igreja por causa da quebra da aliança. Jesus mandou falar para aqueles que não se corromperam. Ele vai protegê-los dos ataques do diabo. O que permanece sofrendo pelo nome de Jesus vencerá as crises, nada lhe afetará. A união está firmada no sangue do Cordeiro e o noivado está escrito nos céus. A garantia do casamento para os santos está firmada nas bodas do Cordeiro que acontecerá na glória. O Senhor Jesus disse que a televisão é um dos responsáveis por causar separação entre ele e a igreja. Esse sistema maligno de redes tecnológico tem destruído o casamento da mulher com seu marido e também o noivado de Jesus e a igreja. Essa foi a última mensagem que ele me pediu para falar. Fiquem na paz de Deus todos os ouvintes. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.